Então, nós vamos estudar uma história que, para mim, é muito importante. E acredito que para todos nós que nos dizemos cristão. Aí, a gente vai aprender com a nossa irmã Maria de Magdala, o ser cristão realmente. Porque a gente diz assim, sou religioso, de qualquer casa religiosa, a gente diz que é religioso cristão, né? Então, nós vamos poder analisar a vida dela, quando ela quis se transformar, né? Ela desejou, ela lutou. E nós vamos ver aqui que no decorrer da história, nós vamos ver como ela vivia antes de conhecer Jesus. Nós vamos também ver como ela passou a modificar a sua vida ao conhecer Jesus. E também vamos conhecer como ela se sacrificou para deixar os hábitos infelizes, os vícios, né? Renunciou todos para viver o Evangelho e vamos chegar também a conhecer a vitória final da sua vida, o encontro com Jesus. Então, nós vamos, é meio demorado, mas é importante que a gente não estará perdendo tempo, estaremos ganhando tempo, porque nós vamos analisar, né, como que estamos vivendo, se estamos também renunciando. E a lição é a número 20, o livro é Boa Nova, e o título da lição é Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvia pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor, ela dizia, né? Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Ela fazia essas perguntas, né? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento, jovem e formosa. Emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara os caprichos de mulher e o mais ardente admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe as fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grande meditação, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seus afetos, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias. Após muita hesitação, como a receberia o Senhor? Ela pensava, né? Como receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe havia perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Por todos, era ela a mulher perdida, que diria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com um especial carinho. Ela ficou receosa, né, de ir à casa de Simão, porque eles tratavam ela com desprezos, né? E então sua consciência, porém, lhe pedia que fosse.
que ela fosse ao encontro de Jesus. Jesus tratava a multidão com especial carinho, jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida, equivocadas, que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam a joia, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava-se a sua sede de amor. Envolvida por esse pensamento profundo, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito, emocionada por encontrar com Jesus. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feita a primeira saudação. Ela disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do amor verdadeiro. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas borbulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceita? Ela perguntou a Jesus: será que Deus me aceita? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escuta-te, a boa nova do reino de Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Jesus perguntou a ela. Onde está o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruína? As ruínas, Maria, são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventura própria do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e exclamam: sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Aparentemente virtuosos, desprezavam ela sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível, compreenda que em sua senda a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação.
A virtude no mundo foi transformada em porta larga, na conveniência própria. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros, os que seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extingue do mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aquele ensino novo. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela fez uma pergunta a Jesus, né? Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e disse: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, é saber sacrificar-se, né? Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Né? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro, aí Jesus diz, um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sob os cadáveres que julgam no chão, mas apenas os que tombam fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, o segundo constrói a estrada definitiva na eternidade, os que renunciam, né? Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães, exterminada no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: infeliz de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Aí Jesus diz, né? Então, atraindo a brandura de si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Fez outra pergunta a Maria, né? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Perguntou a Maria. Aquela interrogação pareceu despertá-la para a meditação mais profunda. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrima e no êxtase de sua imensa alegria murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filho as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para
aliviar-lhe as feridas do coração, e estarei com os aleijados e leprosos. Olha só. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência com o mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partiremos deste mundo? Quando partires, olha só que Maria perguntou a Jesus: quando partires deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a felicidade, a fidelidade a Deus, e em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Seguir o caminho de redenção, a porta é estreita, não é? A fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, e o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, e é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos do companheiro querido. A mensagem da ressurreição espalhava numa alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se ficaram dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém. Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temia-lhe o pretérito de pecadora, não confiava em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimento. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejava de cultivar a lição de Jesus, mas a aldeia da Galileia estavam novamente subjugada pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, no crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles
e sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-se sob as árvores da praia e lhes transmitiu a palavra de Jesus, enchendo-lhe o coração da claridade do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados. Em fase de sua fraternidade, revelava-os a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém. Na caminhada deles, todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições de Messias e uma coragem indefinível se assenhoreava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhe dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados, veja bem, né? Aquele grupo. Rostos ulcerados, enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhe explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam as túnicas singelas. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tornava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Os leprosos, ela abraçava a todos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que soubessem imolar-se, sacrificar-se, né? E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao término de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontrava em Efésio. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros do júbilo cristão. Adivinhava que as suas últimas dores terrenas vinham muito próximas. Todavia, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os em seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças nas mais extremas lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelo caminho, lhe traziam o fruto da esmola escassa, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhes as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de sua choupana miseríssima através da estrada áspera. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosa humilhação, submeteu seu sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam a sua antiga beleza.
porque Maria era muito bonita, né? Alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivo para lamentação. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria chorou-se um dia à porta da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de forças físicas. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casário de Efésio ele desdobrava à vista seu corpo ao quebrado, chegou-se a caminhar. Uma modesta família de cristão do subúrbio recolheu-a à tenda humilde, por caridade. Madalena, pôde ainda rever amigos bem caros, consoantes aos seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram-se o auge da profunda dor que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras endurecidas, via com os olhos da imaginação o largo querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhes rodeavam o leito de dor, com a prece sincera de seu coração amigo e desvelado. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se pelo mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e a ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, ela disse, né, a Jesus, Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita? Amaste muito? Vem, eu te espero aqui. Né? Ela foi uma verdadeira transformação que ela fez na vida dela, né? E por isso ela teve essa grandeza de ser recebida por Jesus. Porque Jesus a aconselhou que a porta é estreita, né? E que ela tinha que fazer muito sacrifício, e como nós também temos, para ser um cristão de verdade. E do Evangelho Fonte Viva, nós vamos ler também rapidamente uma lição que vai nos ajudar também a entender o exemplo do Cristo assente 9. Ele bem sabia o que havia nos homens. Jesus, né? João, quem anotou, capítulo 2, versículo 25. E Emmanuel diz: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Ele sabe, né, das nossas condições, mas nunca negativamente ele se impressionou por nós. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo trouxe-o na sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto à afeição.
Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficiente recurso de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe que existe em nós, sabe o que existe em nós. Jesus sabe das nossas dificuldades, sabe o que existe em nós, né? Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, das nossas passadas reencarnações, mais dificuldades do nosso presente, que vem nos dificultar mais o nosso presente, tão presente, né, nessa nossa encarnação, recheando de hesitação e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Jesus sabe as nossas condições, né, de filhos de Deus, ainda desprevenidos de fazer o bem, de sermos um cristão realmente, ainda não nos devotamos às tarefas do Cristo, ainda não andamos como Jesus nos convida, não amamos como Ele nos ama. E enquanto isso, a gente tem que ter os cuidados, né, de dizer que somos cristãos. Somos um religioso, mas ainda temos que ter o cuidado, porque cristão é aquele que vive como Maria viveu, renunciou todos os hábitos infelizes, todos os vícios que nós também trazemos. Mas vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de nos trazer lições preciosas, de amigos, benfeitores espirituais, como Maria de Magdala, que nos traz a sua história, nos dizendo que todos nós também temos que sacrificar na nossa vida todos os hábitos que são passageiros, porque eles não nos levarão ao mais alto, ao reino de Deus, à construção do reino de Deus em nós. Por isso, Jesus, te agradecemos por nos relembrar tantas vezes das nossas tarefas que ainda não cumprimos, mas ajude-nos a estar sempre atentos e em cada momento da nossa vida que possamos relembrar essas lições preciosas e vivenciar junto aos nossos irmãos, junto àqueles que convivem debaixo do mesmo teto conosco, esse amor que supera as nossas imperfeições. Fica conosco, abençoe os nossos benfeitores que nos dão força e coragem, abençoe a todos nós que aqui nos fazemos presente, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que não puderam vir, que possam receber Jesus desse encontro, as vibrações positivas de força, de ânimo e de esperança. Que assim seja.